Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 98 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos ter o prazer de entrevistar dois funcionários da Administração Geral Tributária. São eles a doutora Júlia Pereira, que é técnica do Centro de Estudos Tributários, e o doutor Adilson Sequeira, que é o coordenador para a implementação do IVA em Angola. Já é oficial, o IVA e o IEC, o IVA Imposto sobre Valor Acrescentado, o IEC Imposto Especial de Consumo, entram em vigor a 1 de outubro de 2019. Foram feitas várias alterações e hoje vamos conhecer as principais alterações aos códigos do IVA e do IEC. Doutora Júlia Pereira, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, estimados ouvintes. Obrigada pelo convite. Doutora Adilson, que dispensa apresentações, está quase a ser nosso residente. Muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Nós agradecemos pelo convite. Nós vamos precisamente começar pelo IEC, porque o IEC ainda está a trazer assim muita confusão. Muita gente ainda precisa perceber o que é isso de IEC, Imposto Especial de Consumo. Por isso eu vou começar pela doutora Júlia Pereira, que não é a primeira vez que cá está, já tivemos a falar disso noutras vezes, mas agora é pertinente voltarmos a este tema. O que é o IEC? Qual é o público-alvo? Mais uma vez, bom dia, Cristina, obrigada pelas questões. O IEC, tal como a própria denominação do imposto o define, é um imposto especial de consumo, mundialmente conhecido como imposto de pecado. Porquê que é conhecido como imposto de pecado? Porque é um imposto monofásico que incide sobre a tributação de certos bens específicos considerados nocivos à saúde, ao meio ambiente, supérfluos ou de luxo. Trata-se de um imposto que vai ser inserido no ordenamento jurídico angolano a partir de 1 de outubro e, dando seguimento àquelas que são as orientações, as linhas gerais da reforma, pretende-se de certa forma onerar o consumo de determinados bens que de certa forma prejudicam o seu consumo excessivo, prejudica a saúde, o meio ambiente e são considerados de certa forma supérfluos, ou seja, não constituem propriamente necessidades, mas o desejo daquelas pessoas que o consomem. Os bens sobre os quais irá incidir o imposto especial de consumo são específicos. Estamos a falar das bebidas alcoólicas, estamos a falar dos refrigerantes, o tabaco, os veículos, os sacos de plástico, os pneumáticos, as joias e artigos de arte. Ou seja, são estes os bens que a lei prevê que deverão sofrer uma oneração no seu consumo e como tal, pela própria enumeração dos mesmos, é possível aferir que não se tratam de bens cujo consumo seja uma necessidade do ser humano. Por exemplo, falou aqui em bebidas alcoólicas, só as importadas ou as produzidas internamente também? O imposto de consumo tem como incidência
à produção e à importação, ou seja, os bens sobre os quais irá incidir a tributação serão nos momentos quer de importação, quer da produção. Sofrerão igual tratamento. Então, qual é a relação que existe entre o atual imposto de consumo com o IEC, que é o Imposto Especial de Consumo? Existe alguma relação entre eles? Cristina, é uma pergunta pertinente porque, como sabe, o imposto de consumo em vigor será revogado com a entrada do imposto sobre valor acrescentado e o imposto especial de consumo, ou seja, todos eles incidem sobre o consumo. Só que o imposto de consumo atual tem uma abrangência geral e nesta perspectiva dará lugar ao IVA, e o imposto especial de consumo tem uma incidência especial sobre um leque determinado de bens. Importa dizer aqui que o imposto de consumo atual já agravava o consumo destes bens, ou seja, o imposto de consumo atual tinha uma taxa geral de 10%, mas sobre a produção e importação destes bens que agora serão tributados em sede de IEC já havia uma tributação com taxas mais agravadas. Ah, muito bem, isso é só para manter. Exatamente. É só para manter. Então, já falou de quais são os produtos, por exemplo, tabaco. Os refrigerantes também vão estar sujeitos, os refrigerantes ao IEC, taxas para os refrigerantes e para o tabaco, quais são? Os refrigerantes também estarão sujeitos ao IEC. Dados do Ministério da Saúde nos fazem chegar informações que o consumo deste bem já começa a ser um alerta em termos de saúde devido às quantidades de açúcar e de gás, não é? Ingredientes que fazem parte da composição deste produto. Os refrigerantes serão tributados com uma taxa de 19% e o tabaco com uma taxa de 25%. Quem comprar um refrigerante que custa hoje 150 kwanza, vai ser 150, mais o imposto de consumo 19%? Não. Então, na verdade, o imposto especial de consumo é um imposto monofásico. É cobrado em determinada fase da produção de produto. Na importação, o imposto especial de consumo é cobrado no momento do desembaraço aduaneiro. Na produção, o imposto especial de consumo é cobrado ao produtor no momento em que coloca o bem à disposição dos consumidores. Quero com isto dizer que o imposto especial de consumo vai diluir-se no preço do bem. Não se vai verificar o pagamento do imposto. Mas vai encarecer o preço do bem. De certa forma, ele fará parte da soma do custo da mercadoria vendida. Exatamente. Ele vai ser um dos fatores a ser tidos em conta, né? E os contabilistas dominam isto melhor do que eu, a ser tido em conta na formação do preço do bem. O imposto não será cobrado no momento de venda ao consumidor final. É pago pelo consumidor final, feitas as contas, não é o devedor do imposto, é o consumidor final, mas o sujeito passivo deste imposto é o produtor ou o importador. Quem for retalhista e for comprar o produtor, no custo desta compra já está incluído o IEC. Exatamente. Depois, ele vai acrescer a sua margem, uma margem de 25%. E ao total, depois, é base tributável em sede de IVA. O IEC não substitui IVA. O IEC vai ser custo da mercadoria vendida. Quando eu comprar a 50 e a minha margem for esses 50, já está incluído lá o IEC na formação do preço. A minha margem for 25, eu vou vender a 75, mas aos 75, se estiver em sede de IVA, é 75 mais 14% de 75. Ou seja, ficam mais caros os produtos que estiverem sujeitos ao IEC. De certa forma, isto não é bem assim que funciona. Porque, como eu tive a oportunidade de dizer, atualmente o imposto de consumo em vigor já existe, as pessoas já estão habituadas a pagar sempre já mais. Estão isso habituadas a pagar, e como eu disse, o imposto especial de consumo, ele dilui-se no preço, entra na formação do preço do bem. É concorrente ao IVA, não substitui o IVA. É importante fazer essa referência, ainda bem que a Cristina tocou neste assunto, porque o IEC não substitui o IVA na tributação do consumo destes bens. Os bens sujeitos a IEC estarão simultaneamente sujeitos a IVA. São impostos diferentes. Este é o ponto que eu gostava mesmo que tocasse. São impostos diferentes, não têm a mesma
a mesma finalidade, porque, diferente do IVA, que será um imposto geral sobre o consumo, o IEC tem uma natureza extrafiscal. Qual é esta natureza extrafiscal? É justamente a finalidade da cobrança e da criação deste imposto. Nós estamos ali a onerar o consumo de determinados bens, que é preocupação do Estado que não seja feito de forma excessiva. E o IEC, inclusive para a prossecução desta finalidade, o IEC é um imposto cuja receita terá uma percentagem consignada ao Fundo da Juventude e ao Ministério da Saúde. Porquê? Porque atualmente o Estado tem suportado muitos custos com o combate às doenças e outros efeitos do consumo destes bens. Então, não substitui o IVA, é preciso que isto fique claro, e com exceção dos derivados de petróleo, todos os bens tributados em sede de IEC serão tributados em sede de IVA. O que é que isto quer dizer com exceção dos derivados de petróleo? É importante referir que os derivados de petróleo não estão sujeitos à tributação do imposto sobre valor acrescentado. Atualmente, os impostos, nós temos o imposto de consumo tributa o consumo dos derivados de petróleo. Não fazendo parte do IVA, esta tributação foi obrigada pelo Código de Imposto Especial de Consumo. Importa referir que não serão agravados, continuarão a ser tributados com as taxas em vigor, não é? Que é de 2% e 5%. Com exceção destes, todos os outros também serão tributados em sede de IVA. Mas estes bens derivados de petróleo só continuam a ser na produção e na importação. O momento de liquidação é o mesmo. Quando um ouvinte que está agora a acompanhar o programa for a uma bomba de combustível comprar gasolina ou gasóleo, não tem nada de IEC aí visível. Nem IEC, nem IVA. Em princípio, os preços deverão manter. Inclusive, não vão sofrer qualquer alteração fruto da entrada em vigor do imposto. Vai ter um trabalho muito grande, porque as pessoas vão logo vão querer aproveitar-se dessas alterações todas, que é para seguirem com as várias alterações. Então, por exemplo, em sede de IEC, quem comprar um barco de recreio, tem IEC? Tem sim. Tem. Os barcos de recreio passarão a ser tributados em sede de IEC, caem no âmbito de bens de consumo de luxo. São miminhos, não é? Pois é. E como vivemos tal... muito bem sem eles. Vivemos bem sem eles. E como tal, nós vamos aqui aplicar uma taxa de 19%. 19%. A partir de 1 de outubro, todas as embarcações de recreio que forem importadas serão tributadas em sede de IEC. Há uma taxa de 19%. E por que o IEC tem que obrigatoriamente entrar em vigor com o IVA? Como eu disse, toda esta reforma que está a ser levada a cabo em sede da tributação indireta, que no caso concreto a tributação de consumo, já constam das linhas orientadoras da reforma. Ou seja, a reforma tributária teve seu início no ano de 2013, mais ou menos nesta data, e já na altura se propunha que havia necessidade de redesenhar a tributação do consumo, desonerando os bens de primeira necessidade e agravando aqueles bens considerados supérfluos. Ainda no âmbito das linhas da reforma, também já se havia desenhado a questão de um imposto que tributasse de forma mais justa o consumo e de forma geral. Daí o surgimento do imposto sobre o valor acrescentado, vulgarmente conhecido como o IVA, e faz todo sentido que, sendo revogado o imposto de consumo em vigor atualmente, estes dois impostos entrassem em vigor em simultâneo. Isto porque, de certa forma, nós quando estamos a tributar, nós vamos àquele que é o rendimento do cidadão. E por uma questão também de estabilidade do próprio sistema fiscal,
não seria de bom tom termos agora a entrada do IVA e no momento posterior trazermos mais um imposto que tributasse o consumo de forma especial. Por isso foi necessário trabalhar em conjunto para que na altura da entrada em vigor estes impostos entrassem em simultâneo. Faz todo sentido que assim seja, quer em questões de gestão operacional, quer no que toca à estabilidade do sistema jurídico-tributário. A impressão minha, ou vocês, a GT, também falam muito pouco do IEC. Fala-se muito pouco, só fala do IVA, e o IEC sempre a ficar para trás. O destaque é só o IVA? Não, o que acontece é o IVA, por tributar de forma geral o consumo, chama mais atenção. Muito e, bem. Na realidade, é um imposto com uma abrangência e com uma natureza, de certa forma, que é uma novidade. O imposto especial de consumo nada mais foi do que desanexar do imposto geral aquelas realidades que atualmente já são tributadas de forma agravada, ou seja, quem produz, quem importa este tipo de bens já não se sente surpreso com a entrada em vigor do IEC porque atualmente ele já paga de forma agravada, só que considerado o imposto de consumo como é considerado nos outros bens. A novidade aqui é mesmo a denominação do imposto e a elaboração de um código que viesse regular todas as situações em sede deste imposto. Agora o IVA é mesmo uma situação nova que, de certo modo, carece de maior atenção e maior destaque. O IEC não faz ciúmes do IVA. Muito bem. O IEC não faz ciúmes do IVA. Não, são irmãos. São irmãos, muito bem. É o irmão mais novo do IVA. Muito bem. Olha, a doutora Júlia Pereira aqui a deixar tudo bem esclarecido à volta do IEC, Imposto Especial de Consumo, que entra em simultâneo com o IVA a 1 de outubro de 2019, entra em vigor em simultâneo ao mesmo tempo que o IVA, que é a 1 de outubro de 2019. O IEC é Imposto Especial de Consumo que vai tributar os bens de luxo, os supérfluos, os bens nocivos à saúde, como as bebidas alcoólicas, os refrigerantes, o tabaco, os consumidores das bebidas alcoólicas, produtos produzidos internamente ou vindo de fora, todos eles estarão então sujeitos ao IEC, que é o Imposto Especial de Consumo. Agora vamos mesmo passar para o Dr. Adilson Sequeira. Dr. Adilson, a Assembleia Nacional deu luz verde à entrada em vigor do IVA a 1 de outubro de 2019. Poderia, por favor, falar sobre as principais alterações ao Código do IVA? Exatamente. Já foi aprovado, aguarda-se agora a publicação a nível do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Está previsto agora para a entrada a 1 de outubro. As várias alterações que foram feitas a nível do Código, principalmente aquelas que suscitaram muitas inquietações por parte da cadeia dos empresários, foram... primeira alteração da taxa do regime transitório, de 7% passou para 3%, que é uma taxa mais reduzida, tanto para aquilo que os sujeitos passivos do regime transitório têm a pagar, bem como o que os sujeitos passivos têm que pagar a nível da autoliquidação. Ou seja, se o regime transitório tiver que adquirir um serviço a um prestador de serviço não residente, a taxa também a ser paga pela autoliquidação também é de 3%. Exatamente. Mas sobre os serviços efetivamente pagos, ou seja, não só realizados, mas tem que ser realizados e pagos. Também 3%, tanto de um lado como do outro. A outra alteração... E esses 3% já agora é ao trimestre? É o trimestre, exatamente. No fim do dia é 1% do selo? Não é bem 1%, é mesmo 3%. Se fosse mensal seria 3%. Sim. Se tiver que fazer 3, seria 3 no mês de outubro, 3 em novembro, 3 em dezembro. Que é igual somar tudo e tirar só 3 no fim. É a mesma coisa. O que implica que esses 3% será ao trimestre, que é sobre as vendas ou o serviço efetivamente recebido durante o trimestre. A outra alteração que também suscitou muitos debates é
ou interpretações confusas é relativamente à atualização do cadastro. Há na norma atual que o cadastro é em 60 dias, mas 60 dias dará 31 de agosto. Então, muitos entendem que, se eu atualizar no final de agosto, então só vou começar a cobrar o IVA a partir de setembro. Mas a interpretação não é bem esta que se traduz a nível da lei, mas alterou-se a nível do código. E como é que está atualmente? Qual é a nova redação? A nova redação é atualização no prazo de 30 dias após a publicação da lei. E a lei foi publicada agora? Neste mês ou no princípio de agosto, pelo menos há garantia que até antes do dia 15 de setembro os 30 dias passarem. Implica que todos devem atualizar, mas quem deve atualizar? Essa atualização acaba abarcando para os contribuintes cadastrados na repartição dos grandes contribuintes. Devem fazer essa atualização de forma obrigatória. A administração fiscal já fez a atualização oficiosa, mas agora eles devem submeter aqueles dados em falta, porque existem mais alguns dados que é preciso preencher na declaração de início de atividade. Então devem o fazer até 30 dias após a publicação desta lei. E aqueles que optarem já por regime geral nesta fase, também já podem fazer neste período de 30 dias? 30 dias a posterior, quando o contribuinte achar que está em condições de aderir ao regime geral, pode fazer a todo tempo durante esse período transitório, quer em 2019, quer em 2020. Eu não sou grande contribuinte e vou optar pelo regime geral. Mesmo não aderindo já fazendo a adesão, eu posso começar a dar tratamento à minha informação como regime geral e tenho o período transitório para o fazer, ou obrigatoriamente tenho que cumprir esses 30 dias que é de caráter obrigatório para o grande contribuinte? Não. Para o grande contribuinte, esse critério é obrigatório. Mas para quem não é grande contribuinte, é facultativo. Implica que pode mesmo agora, nesse momento, pedir para aderir. Automaticamente, ao pedir para aderir e a administração fiscal validar essa aderência, fica logo habilitado a partir de 1 de outubro. Como também pode fazer após esse período dos 30 dias. E fica habilitado automaticamente no primeiro dia útil do mês seguinte. Ou seja, não diria só útil, no primeiro dia do mês seguinte fica automaticamente habilitado ativo para o regime principal. Não, mas aqui a minha preocupação, eu insisto nesta pergunta, porque conhecemos, e os contabilistas conhecem empresas que não são grandes contribuintes e vão optar já nesta primeira fase por regime geral, que é o regime principal. Aliás, é de conhecimento de muitos que o regime de maior conforto é precisamente o principal, que é o geral. Então, ele não é grande contribuinte. Também tem este intervalo, se a lei sair hoje, daqui a 30 dias, para submeter a sua declaração de início de atividade, para em 1 de outubro começar então a inserir de IVA. Se não o fizer, não é do geral, está no transitório e passa a ser quando o fizer. Exatamente. Muito bem. Mas dar aqui ênfase relativamente a este ponto é uma das grandes preocupações que os contabilistas levantaram neste último evento que houve é o acesso ao portal de contribuintes. Reclamaram que estão a solicitar a administração fiscal, mas está a levar muito tempo. Isso está a dificultar até a solicitação pela empresa, a adesão ao regime geral. Conversa com a Ordem dos Contabilistas. O que nós vamos procurar fazer é o seguinte: a Ordem dos Contabilistas vai comunicar, sem prejuízo da administração fiscal também por outros canais comunicar, vai enviar um e-mail ainda esta semana ou no decorrer da próxima semana a todos os contabilistas, a referir que os contabilistas que não têm a passe do portal poderão dirigir-se à administração fiscal, nesse caso no prédio do Sky, aqui no Quinaxis. Vamos depois indicar no próprio e-mail qual é o andar em que vai se fazer esse trabalho. Eles poderão deslocar-se lá no prazo de 1 mês. Nós vamos dar 1 mês. Durante esse período de 1 mês, ele vai poder deslocar-se e aquilo vai ser no momento atribuição. Aquilo no momento não faz mais de 5 minutos.
ou de 3 minutos. Aquilo é rápido no momento, mas algo específico só para os contabilistas. Implica que deverão simplesmente levar o bilhete de identidade para a sua identificação. Ou seja, um membro ou CPCA vai ter aqui um tratamento personalizado. Exatamente. Imediatamente tem acesso ao portal. E ele, com este acesso, vai poder adicionar os seus clientes? Sim, exatamente. Vai poder adicionar os seus clientes. E esse acesso não só é para o IVA, também para o imposto sobre o rendimento. O caso da declaração, da submissão da declaração. Exatamente, do modelo. No evento que aconteceu, que vocês organizaram, por sinal, quem levantou este ponto fui eu. E levantei porque o IVA era para ter entrado em vigor a 1 de julho. Como é que nesta altura ainda temos tantas empresas sem acesso ao portal do contribuinte? E a sugestão que eu deixei e passo a deixar aqui é que a Administração Geral Tributária pensasse em organizar uma feira dedicada só ao acesso ao portal do contribuinte. Donos de empresas, contabilistas, pessoal da área administrativa que vai ter a ligação direta com esta informação, estarem ali durante este período em que decorrer a feira e acontece então o cadastro de toda a gente, porque há de facto muitas dificuldades. Diariamente recebemos telefonemas de pessoas que ainda não têm acesso ao portal do contribuinte porque ligam, não têm resposta, enviam e-mail, não respondem, está todo mundo pendurado. E se o IVA entrasse em vigor a 1 de julho de 2019, como é que seria este tratamento? Pronto, não se aplica aqui com muita força, porque a prioridade é para os grandes contribuintes, mas ainda assim, temos pequenas empresas, pequenas, médias e micros, que estão devidamente organizadas e não estão interessadas em ficarem nos regimes transitórios e não sujeição. Querem logo partir para o regime principal porque é confortável. Sim. E também, relativamente, tem aqueles contabilistas que não residem cá em Luanda. O que vamos procurar na mesma mensagem, vamos deixar um correio eletrônico, de modo que a quem está fora de Luanda possa solicitar e enviando alguns dados, que é o caso, por exemplo, da cópia do bilhete, mas o tratamento não vai ser no momento. Podemos dar aqui uma margem de uns 5 dias, mas para quem vai presencial é que será naquele determinado instante. Está aqui então o Dr. Adilson a deixar em primeira mão uma informação de que os contabilistas vão ter a vida facilitada, entre aspas, diretamente à AGT, e a AGT vai dar um tratamento personalizado de forma a facilitar que cada um dos contabilistas, membros ou CPCA, possam então entrar no portal do contribuinte e adicionarem os dados daquelas empresas ou dos contribuintes que tratam da contabilidade, e assim fica bem mais fácil. É uma espécie de campanha, só que personalizada diretamente para os contabilistas. Eu vou voltar à doutora Júlia Pereira. Doutora Júlia Pereira, é mesmo já para despedir a doutora, mas eu gostava que deixasse aqui algumas recomendações à volta do IEC, Imposto Especial de Consumo, para os ouvintes do Contas na Hora. Dizer que as recomendações que são sempre importantes deixar é que, enquanto cidadãos angolanos, devemos perceber que Angola está num novo momento. É importante que tenhamos o sentido de responsabilidade e daquelas que são as nossas obrigações enquanto cidadãos, e que o Estado precisa de arrecadar receitas para realizar as suas despesas. Então, o conselho que deixo é que tenhamos todos o sentido de responsabilidade, o sentido de cidadãos que fazem parte de um país que todos almejamos que cresça, e para crescer precisamos todos cumprir com aquelas que são as nossas obrigações, sejam elas fiscais ou de qualquer outra natureza. Então, relativamente ao IEC e todas as outras obrigações tributárias que temos todos que cumprir enquanto cidadãos, que o façamos e sempre com a satisfação de que estamos a contribuir para o crescimento do país. Muito bem, doutora Júlia, muito obrigada por essa passagem aqui, por mais uma vez deixar aqui tudo bem esclarecido à volta do IEC, Imposto Especial de Consumo. Eu gosto do IEC, a designação. É giro. IEC, Imposto Especial de Consumo. O nosso muito obrigada, a continuação de muito bom dia. Nós estamos mesmo a despedir da doutora Júlia Pereira, porque há outros compromissos daqui para frente, por isso, nosso muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Bom dia e obrigada, Cristina. Vai voltar quando o IEC estiver mesmo já em vigor.
Com certeza. Estamos sempre disponíveis. Nosso muito obrigada mais uma vez e obrigada e bom trabalho. Caro ouvinte, está a acompanhar o Contas na Hora, é a edição 98 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tivemos em estúdio a doutora Júlia Pereira, que é técnica dos estudos tributários da AGT, esteve aqui a apresentar o IEC, que também entra em vigor no dia 1 de outubro de 2019, e temos também o doutor Adilson Soqueira, que vai continuar connosco até o fim da segunda parte. É um momento de intervalo, até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 98 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Falamos na primeira parte do IEC, Imposto Especial do Consumo. Entramos para o IVA, o famoso IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado. Doutora Adilson é o nosso convidado. Doutora Adilson é o coordenador para a implementação do IVA em Angola. Doutora Adilson, seguros de saúde, transportes de feridos entram para as isenções. Entretanto, foi publicada na semana passada a lista das empresas que liquidam IVA. Quais estas empresas e em que circunstâncias estão isentas? Okay. Mas antes de focar relativamente à isenção, tem só aqui mais um ponto na lei que aprova o código, e mesmo no código relativamente às calamidades também para focar. Há uma das grandes... Já fazem parte do grupo das alterações. Exatamente, também voltamos fazem às parte. Alterações. Sim, também muito fazem bem, parte voltamos do às grupo. alterações, depois caímos nas isenções. Exatamente, que também está ligado às alterações. Muito bem. Certo? Há uma das preocupações também que foi referida, que é a questão do imposto de consumo incorporado nas mercadorias. A grande preocupação era ou seja, conforme está na redação atual do Código, é que o imposto de consumo incluído nas mercadorias em estoque tem de ser recuperado na matéria coletável, ou seja, acaba se recuperando no custo. E a reclamação dos empresários, que é legítimo, é: se eu suportei o imposto, então é legítimo que eu recupero no imposto, não no custo, que vem a ser desvantagem para o próprio empresário. Então, a alteração que foi feita é: o contribuinte, enquanto titular do rendimento, implica que só pode ser na sua própria demonstração financeira o imposto de consumo que está incorporado nas mercadorias até antes da entrada em vigor, nesse caso até 30 de setembro, deve ser retirada da mercadoria, para na formação do preço desta mercadoria a partir de 1 de outubro não possa estar incluído o imposto de consumo, para evitar ao encontro entre o IVA e o imposto de consumo, que é para evitar dupla tributação. E este imposto de consumo será recuperado até 2022. Implica que, da medida que o sujeito passivo for comercializando as mercadorias, vai assumindo cada parcela do imposto de consumo incorporado naquela mercadoria como uma antecipação na coleta do imposto sobre o rendimento. Muito bem. Vai ser como se fosse um imposto a recuperar. Exatamente. Ou imposto industrial. Exatamente. Uma boa nova, grande alteração. Certo, implica que se a empresa conseguir retirar o imposto de consumo nas mercadorias, suponhamos de 7 milhões. 7 milhões. E fechando a contabilidade em 31 de maio, de maio ou 30 de abril, depende do grupo, do imposto industrial. Referente ao exercício de 2019, se apurar, por exemplo, 10 milhões, só vai entregar ao Estado 3 milhões. Vai poder recuperar tudo na coleta do imposto sobre o rendimento. E esta recuperação vai até 2022? Sim. Também houve alteração neste período? Não. Por que 2022? Porque ele agora em maio vai recuperar tudo que vender durante este período. Sim. Implica que
tudo que vender até 31 de 12 vai recuperar agora em maio. E tudo que vender de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 vai recuperar em 2021. E o que vender em 21 vai recuperar em 22. E em 2022 pode recuperar em 23, mas é referente ao exercício 2022. Mas as mercadorias adquiridas até 30 de setembro que tem imposto de consumo. Logo, todas as mercadorias adquiridas a partir de 1 de outubro já não terá imposto de consumo, logo terá o IVA, direto. logo a recuperação vai ser no próprio IVA e vai ser mensalmente na declaração periódica. No fim do dia, podemos aqui afirmar que esta recuperação vai acontecer até o final da venda desta mercadoria em estoque. Exatamente, mas essa venda tem que ser feita até 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022. Pelo Muito menos bem. verificamos que é suficiente até anos. aquela data. 2 anos e meio quase. Não, 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. Tem que vender aquela Na mercadoria. Ah. Se não vender, não recupera. Mas pelo menos é Em tempo 3 anos é suficiente. tempo suficiente. Pronto, Exatamente. e aqui já não temos aquele problema que nós muitas vezes aqui no Contas na Hora levantamos. E se a empresa começa a ter prejuízo e não consegue recuperar, Exatamente. como é que fica? É dinheiro perdido. Sim, pronto. sim, mas também, Neste período, sim, mas também pelo menos alerta que caso alguém alguém tenha prejuízos, por exemplo, em 2019, em 2019 tenha prejuízo. Se assim entender, mesmo ou deixar para 2020, também pode ter que ter prejuízo. Aqui pode-se aconselhar solicitar a título excepcional à administração fiscal na repartição de estado domiciliada a recuperação ou seja, a compensação desta Deste imposto de antecipação, consumo, desta exatamente num antecipação, outro imposto, num que outro ele, imposto. enquanto titular, que ele venha a pagar a posterior, que são vários, né? Muito bem, Então pode muito solicitar bem. essa compensação. Pronto, Então, e aqui ficamos recomenda- com este problema resolvido. Exatamente, Do imposto exatamente. de consumo. Pronto, este é o imposto de consumo na mercadoria. O imposto de consumo nos serviços. A questão é que dificilmente se coloca a nível dos serviços. O que acontece a nível dos serviços? Vamos faturar, eu vou criar aqui um exemplo. Vamos fazer uma fatura de consultoria, 100 Sim. mil, Certo? e que tem consumo 5%, total desta fatura 105. Exatamente. E é uma fatura emitida até 30 de setembro e não foi recebida. Sim, e agora- este cliente vai pagar em outubro, já em ambiente IVA. Sim, E tem tratamento que é se entregar esses 5%. Tem que entregar Tem os que 100% do entregar. consumo. Sim, porque o facto tributário verificou-se antes da entrada em vigor do IVA. E tem que pagar 1% dos 100 mil, que é a título de Referente imposto de selo. selo, sim, a posterior, porque o facto tributário ocorreu depois. Então temos aqui uma boa nova. Tem, e isso tem, é para tem. todos os regimes. Todos os regimes. Geral, Exatamente. transitório, Exatamente. regime de caixa, tudo o que acontecer até 30 de setembro, quando estivermos em ambiente IVA em 1 de outubro, quem tiver valores a receber de período sem o IVA vai pagar imposto de selo sobre aqueles recebimentos. Se cobrou consumo, vai entregar o consumo. Ou seja, o consumo e o selo são revogados, mas tudo que já tinha sido e não foi recebido, a Administração Geral Tributária vai receber. Exatamente. Não vamos ter problema no portal do contribuinte irmos à busca do IPC e do selo estar bloqueado porque somos do regime geral. Não haverá, porque o código de receita do imposto de consumo e do selo não vai desaparecer, vai manter. O que vai se criar é um novo código de receita para o IVA. E a mecânica do IVA é diferente, ou seja, o IVA só se apura com a declaração periódica. Hoje, por exemplo, a empresa pode vender 2 milhões de mercadoria, vamos supor que tem imposto de consumo de 200 mil kwanzas, hoje pode preencher o documento de cobrança e ir para a repartição de domicílio ou via portal e pagar. No IVA não vai acontecer assim. Ou seja, o documento de cobrança é gerado com a submissão da declaração periódica. Implica que não vai ser possível ir à repartição e dizer vim pagar o IVA. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Por isso exatamente. que o selo e o consumo ainda podem ir à Agora o IVA repartição. não, por isso que o Muito IVA bem. do regime geral tem a componente assinatura digital
que é do contabilista. Logo, como se diz, não se consegue ir ao tribunal sem o advogado, implica que não se consegue ir à administração fiscal no âmbito do regime geral sem o contabilista. Implica que o contabilista aqui é a peça fundamental para o cumprimento das obrigações do regime geral em sede do IVA. Muito bem, doutora Adilson, vamos às isenções. Ok. Seguros de saúde, transportes deferidos. Então, para as isenções. Entretanto, foi publicada na semana passada uma lista das empresas que liquidam o IVA. Quais são estas empresas e em que circunstâncias estão isentas? Ok. A publicação que houve não é própria do Jornal de Angola, é das entidades que cativam. Exatamente. É das entidades que cativam. Mas vamos procurar aqui discorrer as alterações a nível do artigo 12 que tem a ver com as isenções. Primeiro, na reunião de especialidade, na lista da cesta básica, foi incluído mais um produto. A farinha de mandioca e a fuba de bombom. A fuba de bombom entra nas isenções, a nossa força. Sim, muito quem incluiu foram mesmo os senhores deputados. Pois, mas os senhores deputados cometeram um erro muito grave. Sim, Bom é que já recuaram e já deram conta do erro. A Muito fuba bem, de bombom. muito Nesse caso bem. também faz parte da lista da cesta básica. Um contabilista disse-me assim: naquela assembleia não tem uma pessoa como meu avô. E eu perguntei: mas como é que é o seu avô? O meu avô come funs de bombom às 5 da manhã. Se tivesse um deputado que comesse o funs de bombom às 5 da manhã, teria dado conta que a fuba de bombom estava sujeita a IVA. Ainda bem que veio agora corrigida nessas grandes alterações. Exatamente. Muito bem, acaba o conflito. E a barra de sabão? Não, mantém lá. Barra de sabão está isenta, metade da barra não está isenta? Conforme o que está na tabela, vamos só verificar. A tabela diz isso. A redação que está na tabela. Mas da essa da cesta, fuba de bombom, que sabão. bom. Já podemos ir a Malange da formação do IVA, não vamos sair de lá escoltados. Mas na realidade o que está aqui na barra é o sabão em barra de peso igual ou superior a 1 quilo. A 1 quilo. Exatamente. Abaixo disso está sujeito a IVA. Exatamente. Esqueceram-se da barra de sabão, senhores deputados. Já estavam aí tão bem. Muito bem, doutora Adilson. Mais novidades Ok. A outra, das isenções. sim, sempre nas isenções. Está isento, como foi proposto, que é uma das reclamações também do grupo empresarial, que é relativamente aos serviços de ensino e serviços de saúde, que os serviços médicos sanitários. Muito bem. Está feito por estabelecimentos hospitalares, clínica e similares. Estes também estão isentos. Mas também arrastou-se também aqui a isenção dos seguros de saúde. Explica que os seguros de saúde também ficam isentos do imposto. Era o mais correto a ser feito. Sim, senão criava-se esse é o problema da conflitos. isenção, que Pois. quando você isenta uma coisa, acaba ver. abarcando outra cadeia da isenção. E também os equipamentos Médicos e hospitalares. Exatamente, que é da atividade do estabelecimento de saúde, também estão isentos. Mas aqui referi um ponto relativamente ao ensino. O ensino são aqueles efetuados por estabelecimentos integrados conforme definido na Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino, ou seja, feito por estabelecimentos de ensino superior devidamente reconhecido pelo Ministério de Tutela. Logo, aquelas empresas de formação Estão sujeitas a IVA. A formação da OCPCA vai estar sujeita a IVA. Sim, porque aqui é o Sistema de Base da Educação e Ensino, pois. que é Formação autorizado. profissional, já saiu. Todas as escolas de formação, as ordens de formação, mesmo, por exemplo, qualquer ordem pode ter uma escola de formação, aquilo está sujeito a IVA desde que seja enquadrado no regime geral do IVA. Só excluiu-se aqui a questão do ensino de base, que é a primária, que é o ensino médio, o ensino superior e para cima. Todas afetos ao Ministério da Educação e Ensino Superior. Exatamente. Muito bem. Doutora Adilson, explique, por favor, o que aconteceu com os serviços bancários. São todos os serviços bancários ou apenas alguns a serem isentos do IVA? Ou seja, aqui há algo que muitos estão a colocar a nível dos serviços bancários, a pensar que
todos os serviços bancários vão estar sujeitos ao IVA. Não. Os serviços bancários que vão estar sujeitos ao IVA são aqueles que constituem uma prestação de serviço ao banco. Implica que são as comissões bancárias. Ou seja, se por exemplo a Cristina vai a um banco solicitar uma caderneta de cheque, o banco vai cobrar comissões. Uma taxa. Aquela taxa de comissão haverá o IVA. Implica que a Cristina também vai suportar o IVA daquela comissão. Isto para particulares como entidades. Exatamente, isso é para todos. Exatamente. Todos, okay. Agora, no caso, também tem outra, por exemplo, manutenção da conta. Por exemplo, solicita um serviço bancário, que é o caso, por exemplo, preciso da internet banking. Okay. Preciso, por exemplo, de um extrato. O banco pode cobrar. Vai cobrar uma taxa. Aquela taxa está sujeita a IVA. Agora, no caso dos empréstimos, eu vou a um banco solicitar um empréstimo que tem juros. Esses juros estão isentos. Okay. Bem como os títulos também estão tudo isentos. Muito bem. Aqui nos serviços bancários, é comum olharmos para o extrato bancário e aparece lá qualquer coisa, selo. Um desconto qualquer de selo. Aquela descrição vai deixar de existir. Vai sim. Vai deixar de existir. O que é que eles vão substituir por? Sim, ou seja, tudo que está no banco relativamente, tudo que está no banco que está sujeito ao IVA vai sair. Segundo o código do IVA, se verificarmos, deixa só aqui focar para estar muito mais claro. Aqui há duas categorias. Tem a categoria da revogação e tem a categoria da isenção. Muito bem. A questão da revogação, que está prevista no número 2 do artigo 2 da lei que aprova, aqui o que o código faz menção é a revogação. Implica que a verba 15, que é no caso da parte aduaneira, fica revogado. O artigo 15, que é dos processos aduaneiros. Tem o artigo 7 também da lei que aprova, que está ligado à isenção do imposto de selo, que faz menção que os sujeitos passivos do IVA ficam isentos pelo regime geral, certo? Bem como o transitório, o imposto de selo, nesse caso da verba 23, estamos a falar de quê? Do recibo de quitação, e também estão isentos do imposto de selo previsto nas tabelas 16, 17, 21 e 22, as operações de financiamentos, locação financeira, reporte, seguro, resseguro, que estejam sujeitas e não isentas do imposto de selo. Ou seja, quando se diz sujeito e não isento, ou seja, tudo que vai estar sujeito ao IVA fica isento do selo. Implica que tudo que está isento, ou seja, agora, tudo que vai estar isento do imposto do IVA continua a estar sujeito ao imposto de selo, que é o caso dos financiamentos. Sai os financiamentos, mantém o imposto de selo porque não vai ter IVA. Mas no caso das comissões... Nunca vamos ter os dois ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. Exatamente. Por isso que está sujeitos e não isentos. Muito bem. O código foi enviado pela Assembleia Nacional à imprensa. Alguma previsão da data de publicação? Ainda a data da publicação depende da Assembleia Nacional. Eles já enviaram a proposta para a imprensa? Já tem esse conhecimento de enviar à imprensa? Pelo menos nós não temos essa visibilidade. Não temos essa visibilidade. Mas relativamente às alterações ainda tem aí umas 3. Continuamos nas alterações, força. A outra que também foi muito debatida, que é a questão do valor tributável para as importações. Ou seja, nas importações, o que está na lei atual do Código do IVA é o valor aduaneiro, mais os direitos, mais os impostos conexos. A junção disso é a base de tributação para o IVA. A reclamação dos empresários é que vai onerar e vai criar aqui um esforço de tesouraria. O que é que se fez? Fez-se a alteração no sentido de o valor tributável ser o valor aduaneiro conforme previsto na legislação em vigor, que é a parte aduaneira. Implica que a base só vai ser o valor aduaneiro. Que reduz a base
de tributação para o IVA. Muito bem. A outra alteração que também foi muito debatida é a questão do cativo. Ou seja, a lista publicada agora no Jornal de Angola ilustra as entidades nos termos do artigo 21 que devem cativar o IVA. O IVA. Tem uma lista que o Estado é geral, porque são todas que operam a nível do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. São as entidades dos Estados que em sede de OGE. Exatamente. Muito bem. Aqui implica que essas alterações, ou seja, haverá aqui uma lista de exclusões, mas não afeta ao Estado. Afeta todas, com exceção ao Estado e às sociedades investidoras petrolíferas. Vamos já focar. Mas implica que a lista que foi publicada é para todas as entidades que têm a obrigação de cativar. Que as petrolíferas, ela tem a lista a 100%, Okay. tem as entidades que têm que cativar a 50%. E implica que na própria lista também tem aquelas entidades que estão cessadas, que é o caso de alguns bancos, foram encerrados, mas também estão lá porque são empresas que estão no cadastro de administração fiscal como banco. Implica que, só para tentar esclarecer, o que está no cadastro, ou seja, conforme nasce, conforme morre, do tipo, as empresas nascem na justiça e morrem na justiça. Exatamente. Se a empresa foi criada, iniciou pela justiça, depois veio para as finanças, antes de sair das finanças, primeiro tem que sair da base da justiça, porque os bancos estão cessados no exercício de atividades, mas continuam na base da administração porque ainda mantêm no cadastro da justiça. Okay. Logo, só depois de sair do cadastro da justiça, encerrar completamente. Legalmente elas estão aí. Exatamente, então mantém lá. Se tiver alguma operação para efeitos tributários, exercendo ou não, é uma operação tributável. Agora, essas entidades, também houve uma reclamação dos empresários, nem todos os serviços bem é possível cativar. Então aqui, alterou-se o artigo, no artigo 21, fez o aditamento do número 5 para incluir alguns bens ou serviços que não podem ser cativos. Nomeadamente. As transmissões de bens efetuados por supermercados, um banco, o funcionário do banco, aí um supermercado, não é possível cativar aquele pessoal da caixa. Exatamente. Ou seja, ele não vai dizer, não, eu não vou te entregar tudo, vou ficar com uma parte. Quem garante que é mesmo um banco que lá está? Tá. Então, para estes casos, foi retirado. Também, o consumo de água e energia também foi retirado do cativo. Os serviços de hotelaria, essas Muito entidades podem ir a um serviço de hotelaria. Agora, e também os serviços adquiridos em caixa de pagamentos automáticos. Também foi retirado. Porque criava aqui um transtorno muito grande. Exatamente. A outra alteração que também foi colocada em última hora, já na reunião de especialidades, foi retirar as indemnizações de seguros que resultam em reembolso efetuados pelas entidades seguradoras. Que é o caso. A Cristina tem um determinado bem, está assegurado, e houve qualquer sinistro. Implica que aciona o seguro, mas também leva já, por exemplo, se é o caso, por exemplo, de uma viatura, leva já a oficina. Okay. A oficina arranja o carro. E a Cristina paga esse carro. E depois pega aquela fatura, leva para a seguradora para reembolsar. Implica que a seguradora ao reembolsar não pode cativar. Porque a Cristina já pagou. Exatamente. Senão seria cativar na Cristina, depois como é que fica? A Cristina fica a perder. Então geraria aí um conflito. Implica que são essas entidades cativas, mas não se afeta essa questão do cativo, não podem estar afetos ao Estado, porque todas as despesas do Estado são feitas por via sistema, e o sistema automaticamente já faz exatamente. Então, como agora fazem selo, fazem em consumo. Agora, a outra grande alteração que é necessário que, principalmente aqui, a atenção dos contabilistas. Os contabilistas em primeira Mas essa linha. É mesmo uma grande atenção, e todo contabilista deve ter atenção nisso, porque isto vai requerer um exercício contabilístico e vai exercer um grande compromisso e responsabilidade dos contabilistas. Qual é? O que está na lei, a dedução, é para a recepção da fatura. Implica que eu deduzo quando receber. O que está na lei atual. Logo, o meu fornecedor emitiu uma fatura, eu recebi 2 meses depois.
a recessão não é possível controlar. Implica que depois de receber 2, 3 meses até 1 ano, é que aí conta para deduzir. Isso não é possível controlar. O que se fez a alteração é o controle, ou seja, para efeitos de dedução, é pela data da fatura. Data da fatura. Da emissão da fatura. Se a fatura é emitida no mês de outubro, pode ser deduzida em outubro, quando entregar a declaração em novembro. Em novembro. Se não conseguir deduzir, então faça em dezembro, quando entregar em janeiro. Implica que tem 2 meses para deduzir. Ou seja, vamos evitar aqui o problema de custos de anos anteriores a serem reportados atualmente. Certo. Temos 2 meses a cada compra, temos 2 meses que para recuperar. Se isso não acontecer, perde. É o controle interno das empresas a trabalharem seriamente e os contabilistas aí a insistirem na mesma tecla. Exatamente. Porque há um grande problema no controle interno das empresas. Os documentos ficam com os chefes nos departamentos e só entregam a contabilidade 1 ano depois. Há muitas contas na 78 com movimento custos de exercícios anteriores. E não é aceito, a partir do 3º mês, não é aceito em sede de IVA, para efeitos de recuperação, também não pode assumir como um custo industrial porque não é custo. Muito bem. Implica que o contabilista deve ter muita atenção em fazer essa cobrança na área de tesouraria, que é a área de compra das empresas, para efeitos de dedução. Isto é uma grande boa nova. Doutora Dilson, estamos mesmo a terminar. E vamos ter que voltar aqui nas próximas oportunidades. E uma das coisas que vamos querer falar consigo nas próximas oportunidades, se calhar vai ser quando tivermos o código, essas alterações já em Diário da República. Vamos precisamente começar pela produção de regulamentos do IVA daqui para frente. O código sai, é necessário muitas regulamentações, se calhar regulamentações a nível das cotas. O código não diz absolutamente nada, é necessário uma regulamentação que é para criar aqui conforto. Não precisa. As rendas, doutora Dilson, as rendas. Primeiro, as cotas não são operações tributáveis. Não são. Mas no código não tem nada. Não, o código diz operações, transmissões de operações tributáveis. E as cotas não são, mas a formação é. É que nas cotas emite fatura, emite recibo. Sim, não. As cotas. A fatura pode ser emitida, mas para estar sujeito a IVA tem que ser uma operação tributável. Nem toda emissão de fatura é uma operação tributável. Caso das cotas. Mas uma regulamentação cria conforto para toda a gente. Sim, mas vai criar conforto. Sim, mas nós vamos tirar alguns instrutivos, que é para clarificar alguns pontos que suscitam problemas, que isso depois num outro fórum vamos desenvolver mais relativamente a alguns pontos relativamente. Agora o que eu peço também é que arranja-se um outro fórum, que até posso indicar aqui dos técnicos do grupo, que é para falar especificamente durante 1 hora sobre o regulamento do reembolso. Muito bem. Toda a tramitação, quer a nível da legislação, quer a nível do sistema, como é que ela vai operar desde o pedido até a entrada efetiva às contas de quem solicitou. Porque temos aí muita coisa ligada aos reembolsos. Há muita informação. Indiferidos. Toda essa informação alguém pode explicar durante esse tempo todo. Somente toda essa tramitação, quer a nível dos da reembolsos. Lei, quer a nível o Joel está a ouvir o programa. O Joel é o realizador do Contas na Hora, vai preparar uma edição em que vamos ter aqui um técnico do grupo da implementação do IVA em Angola só a abordar o tema reembolsos. Como é que vão funcionar os reembolsos em sede de IVA? Caro ouvinte, era o Dr. Adilson Sequeira, coordenador do grupo técnico para a implementação do IVA em Angola. Dr. Adilson, o nosso muito obrigada por esta passagem na edição 98 do Contas na Hora. Obrigado, nós também agradecemos pelo convite. A grande boa nova, muitas alterações no código do IVA, muitas alterações. O Dr. Adilson deixou aqui tudo bem esclarecido, mas uma das grandes boas novas que até me deixa sorridente é precisamente que a fuba de bombom já está isenta do IVA. Era o nosso ponto aqui sempre a reclamar-me. Agora não é só a fuba de milho, agora temos também a nossa fuba de bombom. As pessoas comem fumos de bombom às 5 da manhã, vão continuar a comer tranquilamente, sem o IVA
incluído na sua compra. Caro ouvinte, é mesmo final da edição 98 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.